Boa tarde a todos e a todos. Estamos aqui na última edição do nosso seminário Café de Pesquisa, promovido pela Comissão de Pesquisa de Economia Mexicana. Hoje, o tema é o passe do capitalismo. Tem duas apresentações. A primeira é um capítulo do livro do grupo História Econômica, o 5, Capitalismo como modo de apropriação, apresentação do professor Eduardo Magurucci, e o debatedor será Carlos Alberto Cordovano Vieira, também. Em seguida, a gente vai ter o capítulo 9, do SEG, o fim do laissez-faire, possibilidades econômicas para os nossos netos, edições de Keynes para o século XXI. O professor Giliano Monteiro de Oliveira, e o debatedor será o professor André Biancarelli. Eu peço aí, por gentileza, Eduardo começar os trabalhos, lembrando 30 minutos para a apresentação dele. Em seguida, o debatedor, o Carlos, tem 10 minutos. Mas, por gentileza, iniciar. Obrigado. Bom, pessoal, vou tirar a máscara aqui para falar, porque senão não funciona. Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui o convite, a oportunidade de participar desse evento. Como o professor Fábio já adiantou, a base vai ser aquele capítulo que está presente no Instituto, mas eu não vou ficar 100% circunscrito ao capítulo. Vou usar ele como o eixo fundamental aqui da minha exposição. E eu queria partir de uma questão que é a seguinte: quais são os fundamentos do mito do progresso? Será que é possível que pessoas bem nutridas, educadas, podem acreditar que o capitalismo é baseado em algo como o desenvolvimento das forças produtivas ou um indutor do progresso? Essa é a pergunta. Isso que eu gosto de brincar do capitalismo como modo de apropriação do que modo de produção. Um pouco essa que é a brincadeira. Para mobilizar isso, eu vou usar, de forma bastante elástica, a despeito dos clássicos, três grandes autores. O que dá amarração total é o Manuel Wallerstein, mas eu vou usar bastante a Rosa Luxemburgo e o Karl Polanyi. Eu vou falar do ponto de vista teórico, está enquadrado nessa constelação de autores, e vou puxar também autores mais contemporâneos. Mas vamos lá. Eu acho que essa ideia de que o capitalismo produz desenvolvimento, o capitalismo desenvolve as forças produtivas, é um misticismo moderno. Se a gente não enfrentar esse mito, nós não vamos entender o que está acontecendo, a natureza e a magnitude da crise que nós estamos vivendo. Esse vai ser o eixo fundamental. Para tomar um atalho, já que a ideia é respeitar os 30 minutos, eu quero colocar a questão da mecanização e da técnica, que ela é central. O que nós aqui chamamos apressadamente de técnica era um conjunto de saberes encarnados em atividades sociais que eram transmitidas sempre uma coisa chamada aprendizado tácito. Essa expressão vem de um sujeito chamado Gilbert Ryle, que tem um livro fantástico, do finzinho dos anos 40, é Know-how, Know That, saber como e saber algo. E um adendo, aí no cálculo, mas o Michael, o irmão malvado, calma, que sujeito ligado, ciclo de Viena e tal, ele também desenvolve essa ideia do conhecimento tácito. O que é isso? O que é a ideia do conhecimento tácito? Todas as atividades chamadas de tecnológicas por nós eram atividades que estavam sempre imbricadas na magia, imbricadas em rituais e que envolviam uma forma de aprendizado tácita. O que é uma forma de aprendizado tácita? Ela não é abstrata, ela não é impossível de ser negada por escolas, ela não pode ser teorizada.
Você aprende fazendo, você aprende imitando, você aprende o princípio da oficina. O princípio da oficina medieval foi a última tradição dessa forma de transmitir conhecimento. Então, por que é importante isso? Porque, veja, o ato técnico estava ligado a elementos, como eu disse, religiosos, tradicionais, e tinha uma característica. O fato de não poder ser pensado de forma abstrata, de forma desencarnada dessas atividades. A técnica na sociedade do capitalismo é o oposto disso. A técnica é uma abstração, ela é, na verdade, um princípio formal que está por detrás dessas formas de manifestação. E aqui que é o ponto, que eu acho que é um ponto importante. Toda essa tradição de produzir conhecimento técnico era uma tradição também de manejo de ferramentas. Então, até antes do industrialismo, basicamente, as ferramentas eram consideradas extensões do sensório humano, desde a habilidade visual aos membros, e estavam fortemente ligadas a esse know-how. Você aprendia na prática. Você vai ter sociedade, pessoal. Esse conhecimento é tão impregnado na pessoa, por exemplo, sociedades de guerreiros e agricultores, só tem essas duas camadas, que o sujeito fazia as próprias ferramentas. Ou seja, o grau de domínio do sujeito tem dessa função é tão grande que ele produz suas próprias ferramentas. O problema disso é que ocupa, absorve a vida inteira do sujeito que ele aprendeu. Qual que é a vantagem? Se você pegar, por exemplo, o escola da floresta, um guerreiro antes do contato com o capitalismo. Se você pegasse o sujeito e colocasse ele em outro ponto da floresta amazônica, ou em outra floresta, ele rapidamente ia conseguir fazer as suas armas, produzir as suas ferramentas, inclusive produzir venenos, e a partir daí ele produzir esse saber. Só que esse jeito de transmissão do saber, como eu disse, é necessariamente na prática. Não é possível diferenciar o que é trabalho, o que é lazer, o que é educação, o que é vida afetiva. Todas essas coisas estão combinadas. Você tem uma etapa que está antes da técnica, mas que vem depois dessa, é que as ferramentas estão sendo feitas por pessoas especializadas, ferreiros e tudo mais, nessa tradição familiar, nessa tradição, digamos assim, ritualística, mas elas são usadas por outras pessoas que também têm um grau de maestria gigantesco sobre elas. O samurai, por exemplo, o cavaleiro negro, eles têm uma intimidade com o armamento que nem os caras das coisas especiais hoje têm o grau de integração que eles têm com as ferramentas. Então, sempre foi, quando você se falava em técnica, quando você falava em ferramenta, você pensava nessa integração. Eu acho que o que a Revolução Industrial fez, e aí a revolução no sentido negativo, foi começar a transmitir esse princípio motor para a máquina das ferramentas. Eu acho que o capítulo 13 do Capital, Maquinaria e Indústria, é o capítulo mais brilhante. Porque ali mais foi com clareza. Olha, as pessoas ficam se perguntando o que é máquina, dando mil definições malucas. Máquina que importa é muito simples. Ela tem uma força motriz, uma fonte de energia, um sistema de transmissão, é a máquina propriamente dita, que é a manipulação das ferramentas. Marx fala um dispositivo mecânico, você não precisa ser. Quando as máquinas começaram a ser feitas dessa forma, o que começou a acontecer? A possibilidade de pensar a automação, pensar essas abstrações, e o que não ficou teorizado, a questão da força motriz. Quer ver? A partir do momento em que eu consegui mecanizar, na ideia do mecanismo, no sentido newtoniano da palavra, o movimento,
o gargalo humano desapareceu. Outro ponto muito importante, nesse mesmo capítulo, que Marx percebe, que o Brodel ressalta, é que é o seguinte: a manufatura, que é a primeira forma de mecanização, ela tinha um limite. O limite era o sujeito que terminava o processo, o acabamento. Esse saber só poderia ser obtido nas corporações de ofício, que é aquilo que eu estava discutindo desde o começo, quando você aprendeu a fazer. Então, havia uma simbiose entre o sistema manufatureiro e as corporações de ofício. De um modo geral, quem que acabava os produtos? O sujeito que se ficar na corporação de ofício fica pelo menos 5 anos trabalhando de graça para aprender o saber. Muitas vezes as pessoas faziam bicos aonde? No sistema manufatureiro. Então você tinha um gargalo onde a fase final limitava a mecanização e limitava o aporte energético. A partir do momento que você traduziu aquele movimento num sistema de correios e mecanizou, tornou possível e necessário, estar atrelado ao capital, você multiplicar as forças produtivas. Ou seja, se apoderar das forças da natureza. Porque o que acontece se nós estamos falando de sistemas de máquina? Eu posso decompor cada vez mais o processo de trabalho, mais máquinas, ou seja, colocando elas em série. E se eu multiplico a força, se eu saio do carvão, petróleo, ou nuclear, eu posso colocar essas máquinas também em paralelo. A chave está aí. A chave está aí. Quando você... A tendência é o quê? É tentar pensar o capital desvinculado do modo, e aqui eu vou pegar uma carona fora dessa tradição, que como se a natureza fosse dada, não contabilizada. Ou seja, então eu acho que a grande questão está aí. Quando você tira da conta essa energia, que é uma energia acumulada por dinheiro, e que você usa externalidades negativas, ferrar o meio ambiente. Se você fizer a conta direitinho, o capital não está tão produtivo assim. As mercadorias são improdutivas, se você fizer a conta desse jeito. Então, eu acredito que o problema está aí. É muito mandrake essas contabilidades que as pessoas fazem para provar a produtividade do capitalismo. Você pensar em termos de energia, você pensar em termos de entropia, o capitalismo é altamente. Ou seja, ele basicamente destrói energia pelo calor para cristalizar em baguladas. Mas onde que eu queria insistir? O paradoxo é que é a mecanização que vai estar na base do mundo do progresso. Em que sentido? Se a gente tirar do registro, mais uma vez, os povos e os indivíduos foram massacrados pelo Saturno. Quem se ferrou na Revolução Industrial, que foi uma coisa gigantesca. E só olhar para quem se adaptou ou quem se beneficiou do sistema, fica parecendo que houve um progresso material. Mais coisas. Uma galera foi ficando pelo caminho. Uma galera foi ficando pelo caminho. Próprio, uma outra chave, que foi de. Eu acho que diz isso naquela parte animalismo isso daí. Olha, quem não aguentou o ritmo ficou pelo caminho e a história nem ligou. A galera foi sendo tirada do discurso. Só sobrou quem se deu bem. O que é o ponto, eu acredito, nesse movimento que ele é paradoxal? O sistema de máquinas produziu mais coisas. O sistema de máquinas produziu uma revolução dos transportes que fez com que os dois ritmos, o ritmo das navegações, que é o mundo acelerado, antes da ferrovia, entrassem em compasso no ritmo das massas internas. Ou seja, você acelera o tempo. Você acelera a vida social. Segundo ponto curioso, entrando por essa via da máquina, você vai impor duas abstrações que vão reger a vida das pessoas.
Uma, o tempo abstrato, que a sociedade da máquina, beleza, isso muito claro, a sociedade da máquina exige uma sincronização. Ela exige você pensar o tempo desencarnado da natureza. Não funciona pensar o tempo por analogia. Tem que pensar o tempo como uma grandeza escalar, uma variável divorciada dos fenômenos. Olha o paradoxo. O que a tradição newtoniana estava discutindo em ciclos restritos foi imposto nos populares pela vida cotidiana do sistema de máquinas. 4 horas é 4 horas, você tem que estar aqui. O turno dura tantas horas. Você vai ser remunerado por hora. Aí entra a segunda administração. Como a esse município está indexado pelo tempo, são duas abstrações. A abstração do tempo no sentido newtoniano e a abstração do dinheiro como um indexador das atividades humanas. Essa que é a coisa. Essas duas dimensões vão impor uma visão abstrata pautada por esses dois referenciais. E começou a surgir a ideia de que a produção é ilimitada ao problema de distribuição. O que a crise da Colosseum mostrou que ela faz. O problema não é a distribuição. O problema é essa formação mineral. Mas onde que está o paradoxo? Onde que está a coisa paradoxal? À medida que o mercado vai avançando, ele vai destruir, aqui eu estou perdendo diretamente do produto, uma coisa que os antropólogos chamam de separação das esferas de intercâmbio. A esfera dos afetos, a esfera do prestígio, a esfera da política, a esfera da família. Cada uma dessas esferas tem um conjunto de regras que você não conseguia traduzir na outra. Quando as pessoas vão produzindo coisas abstratamente pelo mercado e pela indústria, essas conexões vão se desfazendo. Então o mercado vai mediando mais e mais relações. Então essa que é a grande discussão do economia. Como é que o mercado vai entrando em esferas da vida que eram o quê? Refratárias em absoluto. Tem um lado positivo que você coloca uma abstração, uma dupla abstração. Tempo e dinheiro. Mas o lado negativo é a possibilidade de uma concepção economicista do mundo. Não tinha como ter economicismo antes do sistema de máquinas. Mas onde que eu acho que é outro ponto importante? Quando o tempo perdeu, o Thompson melhor faz essa discussão. Quando as pessoas pararam de pensar por analogia, exemplos bizarros, tempo de ação avatar, o tempo da maré, o perdão da vulgaridade, mas ele diz o tempo de manujada, as pessoas, para viver na sociedade industrial, não podem mais ficar fazendo essas analogias a todo mundo. Elas vão pensar no tempo como um segundo, 2 segundos, o tempo tal como nós estamos habituados. Isso inclinou ou favoreceu a sobrevivência da ontologia newtoniana, que estava na base de toda essa conversa. Porque a máquina é baseada na integração funcional por uma noção mecânica de transmissão de energia. Então, o mecanismo do relógio era também o mecanismo da máquina. Onde está o paradoxo? O coração disso que é a máquina a vapor vai exigir uma transformação ontológica. Porque até onde fica legal quando você está olhando isso aqui? Olha, cabe todo mundo. O sistema newtoniano é estático, nada se transforma para valer, mas a simetria temporal não tem fim. Então seria possível você, para sempre, ficar produzindo bugigantes. As pessoas que lidavam na prática com a máquina a vapor tinham um problema que era o seguinte: olha, eu acho que essas formulações que vocês estão fazendo não fazem o menor sentido. A energia não é convertida em outra coisa, existem perdas. O mais difícil fazer é o quê? Aquela energia de calor que vai ser transformada em movimento, como é que eu aumento a sua eficiência? Mas há perdas. Se há perdas, então parece que existe uma seta, mas essa seta não aponta para o progresso. Ela aponta para a morte térmica, ela aponta para a entropia. Foi a máquina a vapor que tornou possível essas elucubrações. Os problemas, todo mundo que estuda técnica chega a essa conclusão.
A termodinâmica é função da máquina a vapor, e não o contrário. Mas aí ferra, né? Por quê? O que acontece? Começou a surgir um segundo discurso, que era o segundo discurso que ninguém levava tanto a sério, mas que ele vai preponderar no século XIX. Que discurso? Porra, se a tendência é a morte térmica, o que nós vamos fazer? Se a tendência é a desordem, o que nós vamos fazer? Tem um sujeito chamado Hart, que viveu de 1920 até 2023. Ele é mais famoso por aquele livrinho A Tragédia dos Comuns. Ele vai dizer que os commons não funcionam, vai querer defender a propriedade privada, se é seu, você cuida. E se não tiver alguém vigiando, os commons não funcionam. Mas esse não é o argumento mais aterrador. O argumento mais aterrador dele é o seguinte: quem insiste muito nisso, é o professor do Fichte, agora. Ele tem um texto do curto, com a habilidade do texto do banquete. O que diz esse cara? Olha, já que tem um teto energético, tem um teto dos recursos, o que a gente tem que fazer? Desacelerar as coisas, o ritmo da sociedade ficar abaixo desse teto, colocar os eleitos num banquete, para que eles tenham uma vida digna, e quem não puder ficar no banquete, pegou o filme de Porto Vivo, querendo entrar no shopping, porque para aquela galera não dá para dar uma vida digna. O que você pode fazer? Alguns, vai dar merda, o mundo vai acabar, entendeu? Não tem Deus, não tem terra feliz, não tem sociedade transparente. É o Titanic. Só que, para alguns, dá para ir tocando a vida numa boa, né? Não dá para generalizar para todos. Ou seja, o discurso do progresso é um discurso que sempre teve uma dimensão sombria, que era essa dimensão de pensar as coisas nessa chave. Agora começa a caminhar para o final. E tirando esses desdobramentos. Que fique em geral. O capitalismo como produção de baluartes. Tem um sujeito chamado James Moore, muito interessante, você fez uma leitura muito precisa do Einstein, que ele vai dizer o seguinte: olha, se você quer falar em lei de valor, é a lei de produção da cheap nature, ou seja, tornar a natureza barata. É uma glosa direta da economia. Então, ele vai dizer: o problema é se você vê a natureza como mercadoria, você já está preso no mito do capital. O que é produzir cheap nature? Se apropriar dos fluxos energéticos, se apropriar das coisas que a natureza tem acumulado no sistema de valorização do capital. E reduzir o máximo de coisas possíveis da natureza. Negros e mulheres, fazem parte da natureza, fizeram parte da natureza por um bom tempo. Então, a lei da cheap nature é essa. E essa lei só funciona porque você tem um nexo mercantil, e aí que eu acho que eu nunca comprei essa história de capitalismo como trabalho nessa lei. Nunca comprei. Todo mundo que leu o Wallerstein no começo da vida fica meio vacinado. O que o Wallerstein vai dizer? Olha, a questão é o nexo mercantil e essa apoderação, esse apoderamento. A forma de trabalho não me interessa. Porque a questão é o comando sobre o trabalho. No novo 16, antes da Revolução Industrial, qual é o problema? Um setor quer comandar o que o outro faz. Sistema de servidão, isso é impossível. Você pode se apoderar um pouquinho do outro. Comandar, não. A forma clássica de comandar o trabalho é a escravidão. A segunda forma, o assalariamento. A segunda, servidão. Foi uma forma intermediária, né? O que aconteceu? A segunda servidão. A servidão, que era de 2 dias por semana, foi sendo esticada até ficar 5 dias por semana. O servo é quase um escravo. E a escravidão tem um problema. Escravo nunca é possível endogicamente, tem que ser capturado fora. E aí, a questão, então, é esse nexo mercantil que vai combinar N formas de trabalho. Então, não tem esse negócio de resquício, esse escravismo que sobrou, essas relações praticamente servidão no trabalho doméstico,
Não é resquício. Está na base do sistema desde que ele apareceu no longo 16. Uma tolice dizer que é resquício. É o jeito que o capitalismo funciona. E uma última coisa antes de fazer a virada é a seguinte. Eu sempre fiquei muito abismado quando eu lia aquelas conjecturas sobre o peso econômico do Estado. Cara, para levar essa bibliografia a sério, tem que. O sujeito fica imaginando usos alternativos do dinheiro. Vamos dar um exemplo, que é um exemplo que qualquer criança entende. Nós estamos aqui, desce um descoador, mata quem reage, leva a gente para o planeta para trabalhar as férias. Do ponto de vista do planeta, qual que é o custo disso daí? A viagem ao artesanato. Do nosso ponto de vista. Quantas horas o papai cuidou da gente, quanto dinheiro a gente. Até esse ponto da vida. Todo esse custo é incalculável economicamente. Difícil fazer essa coisa. Do ponto de vista do ET, quanto custou esses caras? Custou tanto. É o custo de eu ir lá, enfrentei gente com armamento inferior. Então, são coisas muito malucas. É óbvio que esse caminho não faz sentido do vista econômico. Se você está apresando as pessoas fora do sistema e levando para um lugar onde o escravo vai ser usado de forma mercantil. Essa é a questão. O que você quer escravo? Porque você quer que ele faça o que você vai vender. Foi assim no Império Romano, foi assim no capitalismo. Então, essas contas são muito malucas. Se a escravidão acaba, não é por razões. Não é que ela é ineficiente. Tosco. Então, aí está o ponto. A primeira questão que eu fiz, eu já estou encaminhando para o final. Quando você começa a fazer essas contas malucas, fica parecendo mesmo capitalismo produtivo. Se você descontar a energia que está dentro de fora. Segundo ponto, quando a sua referência é um sistema que se autovaloriza, fica parecendo que ele tem crescimento infinito. O que eu acho é que o antropoceno mostrou que isso é simplesmente falacioso. É simplesmente falacioso. O que você tem que fazer? Reinserir o sistema capitalista nos fluxos gerais que ele está colocado. E pensar o maquinário nesses fluxos. Não faz sentido pensar a máquina como uma administração. A não ser que você seja um engenheiro, como administrador de empresa. Se você é um pensador, não faz sentido. Isso é uma coisa que vem lá de trás. O próprio Heidegger já estava pondo essa questão nos anos 40 e nos anos 50. Esse é o ponto. Agora, para fazer a virada. E aí onde vai entrar o variação. O problema de fazer essas contabilidades, o problema de pensar a crise é que é assim. O que fica insistindo o velho variação? Ele vai dizer o seguinte: toda sociedade, toda vida social, ela tem meio que duas camadas. Uma camada que é consciente, que é uma camada onde aparece esse saber, os conhecimentos, o saber aquilo, na terminologia do raio. E uma camada oculta, não tematizável, que nos governa quase inconscientemente. As estruturas do cotidiano do programa. Essas coisas vão nos governando, e as ciências humanas saíram como ciências, nasceram como ciências, tentando explicar essa dimensão não teorizável a princípio. A ideia do estruturalismo vem daí. As estruturas que nos governam as ciências. O tom do Wallenstein é o seguinte: essas estruturas estão ligadas às formas de consciência e à consciência possível do sistema. Quando o sistema está funcionando, a sua consciência possível em geral é otimista. Pessoas como o Hart, essas pessoas ficam, tira esse chato daqui, né? O negócio está sendo uma maravilha. Quando elas começam a ser comprometidas, por Wallenstein chamar de movimentos antissistêmicos. São paradoxos. São movimentos do sistema contra o próprio sistema. As coisas começam a ficar muito estranhas. Enquanto o sistema, na verdade, o Wallenstein tirou isso no livro clássico do Sanfé, O Problema da Impermeabilidade no século XVI, a religião de Habermas. O que ele diz lá? É impossível ser ateu no século XVI. Habermas não era ateu. Nós lemos ele como um ateu, não é.
Era mais próximo do protestantismo. Porque era impossível ser ateu, basicamente. Impossível. O que é importante nisso? É aí que eu vou chegando no que é decisivo. Fazendo a conta. O que me atraiu no Batista, desde muito jovem, não falava isso, né? Porque senão as pessoas zeravam na prova. É o seguinte, tem uma passagem, que diz o seguinte: 68 começou a crise terminal. Aí eu entendi toda a obra. Por que ele gasta tanto tempo pensando em 1450 e 1640? Vai dizer o seguinte: nós estamos num período análogo à crise do jornalismo. Uma crise onde as pessoas não conseguiam tematizar outra quadro mental que não o quê? A experiência medieval. Se pegar as pessoas do século XIV e perguntavam para elas, pega primeiro o que ele estava em si. Qual é o problema do jornalismo? Por que nós estamos numa crise? Temos dois problemas. Um problema básico, o Papa e o Imperador. Nunca se entenderam. O Papa está perdendo o controle sobre a igreja. O Imperador, que nunca teve controle, está perdendo cada vez mais o controle, porque a fragmentação é a norma na crise. E aí você perguntava, então, o que o Papa tem que fazer? Primeiro, aliar o papado do império. Segundo, padronizar a missa. Que é qualquer ideia. O problema é o seguinte: a força do cristianismo pelo sincretismo era também uma condutora de rebeliões, de heresias. Vamos McDonaldizar a missa vai ser igual a todo mundo. Essa, né? As pessoas geniais. O problema qual é? Na base, as pessoas estavam furiosas porque achavam que a religião tinha virado um negócio. Elas achavam que o Papa era o sujeito que não tinha força concreta nenhuma, um embusteiro. Quando você começou a McDonaldizar a missa, o que aconteceu? As revoltas aumentaram. Quando você tentou, e aí, essa que é a coisa. Habsburgo foi isso. Habsburgo foi isso. A união do papado com o império foi o que produziu o capitalismo. O que produziu o sistema interestatal foi o que ferrou tudo. Então, o que é o povo? O que é o povo? Eu quero dizer. Esse é um ponto que eu estou levando a sério desde que eu comecei minha carreira. Eu acredito que nós estamos numa crise parecida com a 14. Se nós estamos numa crise parecida com a 14, nós não temos nem as palavras para descrever o que está acontecendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não dá mais para acochambrar, ficar se escondendo através da ideia do capitalismo reformado. Isso não dá. Não dá. Tem que enfrentar essa questão de como ele está se apropriando da natureza e como que o capitalismo é um sistema produtor de externalidades negativas de apropriar o que nós produzimos. O mais parasitário de Deus. Porque veja, essa que eu acho que é a grande questão. Quando nós falamos de crise, nós estamos falando do quê? Crise, como foi a crise do 14, que levou 200 anos para nascer uma outra coisa, pior que a anterior. Uma crisezinha, que você pega a experiência dos anos dourados, dá uma cochambrada e consegue arrumar. Eu acho que a questão que todo mundo tem que dizer, claramente, é essa. Para que é a crise para você? É uma crise terminal, que desafia as formas de consciência. É uma crise que desafia o jeito como a gente pensa, senão a gente não vai entender o novo e vai piorar. Essa é a lição dos brasileiros. Quando eles tentaram salvar uma coisa morta, eles pioraram. Para fechar mesmo, olha os paradoxos. A Silvia Frederici faz a mesma demarche do Caliban. Ela vai dizendo como é que, na verdade, os milenaristas, as heresias, lidas como estupidez dos camponeses por alguns marxistas, eram levantes genuínos em busca de um outro mundo. Foram massacrados por essa galera que queria salvar o velho, né? E que não tinha como priorizar o novo. E não é estranho que
os termos e as palavras que governam a nossa vida hoje têm sido criadas no século XVIII e no século XIX. Ninguém falava em capitalismo nessa vez. Quando a palavra aparece, o sistema está montado. A sua geocultura já está ocorrendo. Quando ele entra em crise, aparece essa maluquice que nós estamos vivendo. Ninguém se entende. Por quê? Provavelmente porque essas estruturas mais profundas são fraturadas. Se elas estão fraturadas, a gente não pode mais contar com o movimento automático do cotidiano. Então, vai ter maluco rezando para pneu, isso vai ser enorme. Não é uma coisinha com política econômica, você dá uma retocadinha e resolve. Para mim, o ponto é esse. O que é que fica aqui? A pergunta é: o que você acha que é crise? É crise terminal para outra coisa, que pode ser pior, pode ser melhor, ou é uma crise. Você resolve, modo de regulação. É isso. E esse foi seu parceiro. Bom, boa tarde a todos. Uma tarefa difícil de comentar em 10 minutos, assim tão densa, né? Aqui na exposição, o Eduardo foi além, estava no texto, eu me restringi ao que estava no texto. Um texto que construir uma visão de conjunto, que é o capitalismo, buscando os nexos entre as diversas dimensões da vida, numa perspectiva de longa duração, que vai da Idade Média até o período contemporâneo. E tem, digamos, um fio condutor e uma ideia basilar. Esse fio condutor, o Eduardo deixou explícito aqui na fala. A ideia basilar ficou mais subjacente na fala, mas no texto está mais claro. O fio condutor é uma crítica ao que ele considera ser um fetiche da tecnologia, mas isso está sentado numa ideia basilar, e é uma proposição que visa, na verdade, não sei se fosse muito preciso, mas diluir as fronteiras, né, entre o que se consegue num recorte canônico como uma modernidade essencialmente nova, né, que, consolidada na Revolução Industrial e na Revolução Francesa, né, e que, na verdade, expressa, na verdade, a consumação de um novo processo de formação do capitalismo. E não por acaso, isso, embora tenha um diálogo permanente em Marx, né, ele, na verdade, procura lançar mão de uma outra ideia, a ideia do capitalismo, não exatamente como um modo de produção, mas como um modo de apropriação. E nessa perspectiva, uma bibliografia vasta vai sendo articulada pela perspectiva do sistema humano. O comentário que eu queria fazer em torno disso é o seguinte: em primeiro lugar, né, de fato, essa perspectiva do sistema mundo dilui essas fronteiras entre o antigo e o moderno, né? A começar pelo fato de que essa perspectiva se centra numa noção de capitalismo que não é propriamente uma noção de modo de produção capitalista. Isso tem consequências, né? Por exemplo, o livro A Gramática das Civilizações, que é uma reunião de cursos do Fernando Brodel. Nós encontramos uma formulação bastante exagerada, e assim, o Fernando Brodel diz, pessoalmente, o capitalismo vai de Hammurabi a Valferd. Claro,
Então, também tem uma carga retórica bastante pronunciada. Mas isso não é. Porque quando nós vamos ver, efetivamente, o que é análise da economia mundo, etc., o governador Rodel tem uma posição que se desdobra de uma vertente clássica, que está lá no vivendo, que é a ideia de que o capitalismo se esboça já em século XI, século XIII, no processo de mercantilização do feudalismo, de desenvolvimento das cidades, de renascimento das cidades e de renascimento do comércio. E mais do que isso, o Fernando Rodel imagina que há um capitalismo latente, uma força latente, em todas as épocas e em todas as sociedades. O que existe, na verdade, é uma espécie de uma combinação, uma espécie de afinidade eletiva entre esse capitalismo latente e determinadas estruturas de poder, que podem favorecer ou não o desabrochar desse capitalismo. E essas estruturas de poder são favoráveis ao desabrochar desse capitalismo, estão na Europa. Se constitui aquilo que ele define como uma estrutura de liberdades, ou um Estado inacabado, ou a impossibilidade de constituição de um império que seja suficientemente poderoso para sufocar uma população sistemática ao longo do tempo de uma classe diferenciada de mercadores. É a estrutura inacabada do Estado, que é forte, mas que não abarca tudo, que permite o desenvolvimento de uma classe de capitalismo mercantil. Então, por isso que o capitalismo surge na Europa, não surge na China, não surge na Índia. Daí um diálogo muito estreito com a perspectiva do Wallerstein, que o sistema é uma simbiose entre a economia capitalista e o sistema interestatal. Claro que aí há divergências de teorização, porque o Wallerstein acredita de uma maneira mais rigorosa, simula o surgimento do capitalismo do século XVI e do século XVII, quando de fato se consolida o sistema estatal europeu, os projetos de constituição do Império Europeu fracassam. O que isso significa? Essa ideia, veja, dá duas ideias aqui. É a ideia do capitalismo como um fenômeno antigo, que tem a ver com esse desenvolvimento mercantil antigo, e, ao mesmo tempo, uma diluição das fronteiras entre o antigo e o moderno, de modo que o capitalismo contemporâneo tem traços muito mais próximos com aquela sociedade antiga do que se possa imaginar de si. O que isso significa? É uma perspectiva bastante heterodoxa, que tem muito plano para manga para discutir. Não há, por exemplo, uma perspectiva do desenvolvimento histórico das formas do capital. Não existe aquele predomínio do capital mercantil que transita para um predomínio do capital industrial, capital consolidado, e que posteriormente transita para um predomínio do capital financeiro e o capitalismo já no seu momento de maturação. Existe, na verdade, uma mobilidade permanente do capital que vai se metamorfoseando nessas formas para não como um movimento ascensional das formas, mas num movimento em que o capitalismo sai da esfera mercantil, vai para a industrial, volta para a mercantil, vai para a financeira, volta para a mercantil, e por aí vai. Uma mobilidade permanente. Então, não há perspectiva do desenvolvimento das formas, do desenvolvimento progressivo das formas do capital. Assim como também não há a ideia da transição de um capitalismo com potencial para um capitalismo monopolista. O capitalismo, nessa perspectiva, é sempre monopólio. Também não há uma distinção das relações de produção tomadas como base para a caracterização de determinados modos de produção.
escravidão, servidão, trabalho doméstico, putting out system, salariado, são, na verdade, entendidos como métodos de controle do trabalho funcionais à reprodução do sistema. A totalidade é o sistema, que usa essas diversas formas. E, portanto, não há distinção entre mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Porque o capitalismo é sempre uma apropriação violenta do excedente. Eu acho que isso também está contemplado nessa sua definição de modo de apropriação. E também não há uma tendência, se nós pegarmos, por exemplo, a ideia do livro 3 do Capital, a discussão da renda da terra, como a renda feudal da terra se converte, na verdade, numa dedução da mais-valia produzida já sobre relações capitalistas, portanto, uma tendência chamada para significar da renda ao lucro. Também não há isso. Há um movimento da renda ao lucro e um movimento do lucro à renda. Ou seja, essas fronteiras todas diluídas. Ou seja, o que no fim dessas perspectivas acaba sustentando é que não existe uma diferença essencial entre o capitalismo mercantil do antigo regime e o chamado capitalismo moderno. Enfim, muitos que tentaram ver essas clivagens, vender, vai para um lado, sombra vai para o outro, Marx vai para o outro, secundando a clivagem, essa perspectiva de Lula. Bom, o meu ponto aqui é o seguinte, aqui, fazendo um comentário mais diretamente a parte final da fala, é o seguinte: apesar de haver diferenças profundas entre essa perspectiva do sistema e, digamos, uma periodização mais canônica, que considera a transição do feudalismo capitalista do seu ponto crucial da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, para o desenvolvimento das formas, a mais-valia relativa, o trabalho salariado, etc. Apesar de haver dessas visões serem irreconciliáveis no estudo da formação do capitalismo, do seu desenvolvimento, eu acho que o espírito da coisa pode haver um diálogo em uma, digamos, isso que eu chamo de uma perspectiva mais canônica dessa perspectiva, numa análise da crise contemporânea, se essa crise é tomada como crise estrutural, mais ou menos independente do que porta você ir. Por quê? Porque no diagnóstico da crise estrutural, nós tomamos, por exemplo, autores como Mesaros, o cerne dessa visão, existe uma ideia de que as forças produtivas, na verdade, foram se tornando, num período recente, forças destrutivas. No texto que eu fiz aqui, que eu faço um jogo de palavras, dizendo que a destruição criativa se tornou uma criação destrutiva. Ou seja, isso quer dizer, desde o limiar da década de 70, as contradições do capitalismo foram potencializadas pela própria dinâmica expansiva do passado e chegaram a uma espécie de um paroxismo, tal que elas não podem mais ser equacionadas por uma resposta expansiva, sem que essas contradições aflorem imediatamente agravadas e ampliadas. Ou seja, a velha alternância cíclica de períodos de crise e de períodos de expansão, em que as contradições, em que a crise aparecia, como dizia o Marx, como uma tempestade, mas que passava, e as suas contradições eram empurradas para frente por saídas expansivas, o paroxismo das contradições contemporâneas torna essas saídas expansivas, bloqueiam essas saídas expansivas. E o que se tem, na verdade, é uma espécie de passagem de um quadro de alternância cíclica de expansões e crises para um contínuo
de crise ou contínuo depressivo. A economia tem, claro, espasmos breves, localizados, de expansão, mas que são insuficientes para produzir uma expansão sustentada no tempo estável, né? Mas, ao contrário, elas tendem imediatamente a agravar essas contradições. Primeiro, a dinâmica de reprodução do capital, em que a elevação da composição orgânica criava uma superpopulação relativa, que é reincorporada no circuito de valorização nos momentos posteriores, deu lugar, isso se rompe, né? Na medida em que o paroxismo da aceleração do tempo histórico da população cria, na verdade, um desemprego crônico, né, tecnológico, explícito ou velado de forma de uma devastação do trabalho. E de uma corrosão da sociedade salarial. Esse é o primeiro ponto. Ao mesmo tempo, a escala transnacional dos sistemas produtivos e financeiros, né, determinado também pelo estágio do desenvolvimento da técnica, diluiu os espaços econômicos nacionais por zonas de coerência, circunscritas pelo Estado Nacional, e o Estado Nacional se despojou de suas funções corretivas e de suas funções civilizatórias, de regulação do capital, se reduzindo a uma mera máquina de violência coercitiva. A corrosão do trabalho, a corrosão do tecido social, a corrosão do poder do Estado produz uma crise de legitimidade do poder e formas bárbaras de sociabilidade. Essa mesma aceleração do tempo, que é regida por parâmetros de descartabilidade, de obsolescência programada, reverte também o sentido progressista do desenvolvimento das forças produtivas, porque potencializa expressões sobre os recursos naturais. De outro lado, o enterramento, esse bloqueio da engrenagem expansiva, põe em causa progressivamente formas disruptivas de eliminação da superprodução, de que é um vetor fundamental a elevação da violência sobre a centralidade do complexo industrial militar, que joga o planeta num limiar da catástrofe nuclear. E aí, o gasto militar é um componente da vida efetiva, bastante discutido ao longo do século XX. Né? Ou seja, essa centralidade do militarismo que foi descortinada pela Rosa Luxemburgo lá atrás, desenvolvida pelo debate subsequente do marxista do imperialismo, do Magdorf, Barão Suíça, etc., e mesmo uma coisa do debate recente do Helmut. Então, o que eu quero dizer aqui, para concluir, é que esse espírito, né, da de crítica a essa miragem do desenvolvimento tem eco em visões que partem de outras perspectivas, mas que chegam à conclusão acerca do caráter estrutural da crise contemporânea. Então, enfim, para terminar,